Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Verônica e é um prazer te ter por aqui. Se você já é inscrito, que bom. Se você ainda não é, se inscreva e seja muito bem-vindo. Bem, eu tenho visto muito nas redes sociais pessoas dizendo que não estão muito afim de ter mais filho, não, né? Que não querem ter filhos de forma alguma. O que eu posso dizer sobre isso dentro da espiritualidade? Primeiro, existem aquelas pessoas que vieram com um compromisso de realmente não terem esses filhos, de aprender a estimular a própria individualidade, sem ter um relacionamento afetivo ou viver apenas os dois para restaurar esses vínculos de uma forma mais saudável, sem tantos percalços, né? Porque muitas vezes os filhos podem dificultar isso aí na vida de um casal. E também aquelas pessoas que vieram para não ter realmente esses filhos. Mas são todas as pessoas? Absolutamente não. Quando nós estamos no plano espiritual, ali dentro nós fazemos uma espécie de pré-contrato de como será um pouquinho da nossa vida aqui. A espiritualidade já entendendo que nós vamos desviar metade daquilo ali de alguma forma, porque ou alguma coisa vai atrapalhar, ou nós não vamos ter maturidade para agir daquela forma. Mas e a questão do filho? Os nossos filhos, eles são pessoas que em outras vidas ou nós tivemos muito carinho por eles e eles foram um pouquinho danadinhos e a gente pediu para assumir a responsabilidade de ajudá-los a entrar novamente em uma atmosfera evolutiva, ou nós fomos ali, ou nos conhecíamos, éramos primos, ou éramos amigos, ou éramos conhecidos, ou éramos da mesma família, e nós não conseguimos estabelecer um vínculo harmonioso. Por consequência, precisamos restaurar esse débito. E geralmente são débitos um pouco sérios. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor um pai que teve uma filha, que conheceu uma pessoa, aí essa pessoa, naquela época os homens, né? Nas épocas antigas os homens faziam isso muito, né? De querer, vou usar uma palavra bem sutil, deflorar aquelas mulheres de alguma forma. E muitas vezes eles não tinham responsabilidade afetiva. Na maioria das vezes eles não tinham, né? Então eles tinham um relacionamento sexual com essas meninas e acabava por muitas vezes elas engravidarem. Eis que aquilo era uma desonra e essas meninas ou eram colocadas em conventos, ou eram obrigadas a casar, ou então eram expulsas de casa e acabavam por entrar em prostíbulos, serem violentadas, serem espancadas. O filho geralmente era arrancado das mãos dela para poder ter um lar. E aí, o que isso geraria em você hoje? Revolta, não é? Revolta, sentimento de opressão, de não pertencimento, um sentimento de não ser merecedor, muitas coisas que hoje a terapia, a psicologia trata de forma muito séria. Então, por que a espiritualidade iria querer reunir novamente essas duas pessoas? E geralmente, essa mulher, ela pode ou nascer filha desse pai, ou esse pai nascer filho dela. E por que isso? Para que esses dois consigam restaurar o vínculo do amor. Para que esse homem consiga entender como é sofrido. E acho que na maioria dos casos, quando isso acontece, acaba esse pai vindo como uma mulher. Para poder conseguir sentir como é ser uma mulher, como é ser julgado, como é ter que viver ali dentro de convenções que você nem mesmo acredita, como é viver de certa forma em uma determinada limitação. E além de tudo,
no caso, para essa mulher aprender a amar aquele que um dia foi o seu carrasco. Então, a questão da reencarnação ela é muito mais séria do que a gente acha, né? De só ter um bebezinho ali para você aninhar, para você cuidar. Tem uma seriedade ali. E por que a maioria das vezes esses filhos acabam dando problemas de algum jeito? É muito mais simples do que a gente possa imaginar. É simples no explicar, mas é difícil no absorver. Primeiro, o seu filho, ele é um bebezinho? Não, ele está um bebezinho. Ele vem com a sua personalidade anterior, da sua vida anterior. E aquela personalidade anterior foi adquirida de acordo às vivências que ele teve com outros pais, que não foi você, ou que muitas vezes até foi, né? Ok, de acordo, você vai educando esse filho, ele vai aflorando essas personalidades e também adquirindo um pouquinho ali daquilo que você está doando para ele. E tem aquela confusão, porque vamos dizer que você seja um pai extremamente conservador e você tenha um filho que não liga com muita coisa, ou então que venha bem diferente que você, venha, por exemplo, no caso, os pais que têm filhos homoafetivos. Ah, mas o meu filho escolheu vir assim? Escolheu sim, viu? Escolheu sim. E você aceitou. Porque era isso que vocês dois precisavam trabalhar. O seu preconceito, a questão de você aprender a amar independentemente da escolha do seu filho. E eu não tô querendo dizer em questão de índole, eu tô querendo dizer em questão de escolha. Porque muitas vezes nós, os pais, a gente coloca o nosso filho como, às vezes, uma pessoa desobediente porque ele não consegue ir de acordo com ritos que nós julgamos serem essenciais. E, na verdade, esses ritos são essenciais para nossa família. E futuramente, quando ele cresce, coitado, ele acaba absorvendo isso para si e colocando isso como uma certa dívida. A constelação familiar, a constelação sistêmica explica isso muito, né? De quando o ente da família, ele não consegue se desvincular de coisas que aprendeu na família, porque se ele fizer isso, ele é um traidor. E por isso, muitos são, geralmente, dentro das famílias, excluídos. É aquele que não se adequa. E, na verdade, muitas vezes, a maioria dos nossos filhos, eles não se adequam. E é muito, mas é muito contraditório a gente falar que a gente quer ter filhos independentes, com uma boa índole, com um bom rito, mas se eles fogem daquilo que a gente acredita, que não significa que seja uma verdade absoluta, a gente acredita que esse filho não merece o nosso amor. E por que tantas pessoas estão querendo não ter esses filhos? Porque nós estamos vivendo a nossa maior provação até agora, que é a provação do ser. Todas as pessoas estão... A provação do ser não, né? A provação do ter. Nós estamos nesse momento tendo que aprender a separar realmente o que é essencial para as nossas vidas do que é supérfluo. Nós estamos preocupados com a nossa imagem, nós estamos preocupados com como que nós estamos nos apresentando dentro de redes sociais, porque hoje as redes sociais são uma janela para nossa casa, né? Para a nossa vida. E todo mundo está, de alguma forma, colocando, nem que seja 15 segundos de um frame de Instagram, um pouco da sua vida. E cada vez mais se sentindo numa cobrança de ter uma casa dos sonhos, isso ou aquilo. E nisso tudo tem uma polaridade, né? O bom de querer ter essa casa mais bonita. As pessoas veem que
aquilo que uma pessoa geralmente rica tem, que um design de interiores, um arquiteto faz, ela também pode fazer e pode fazer até sozinha e sair de graça para ela. Isso é bom porque te ajuda na criatividade, te ajuda na construção. Mas quando você começa a acreditar que você só será aceito, que você só terá visibilidade se você tiver nesse aspecto, aí já tem um lado negativo, tem uma conotação negativa. Como eu disse no início do vídeo, algumas pessoas vieram para aprender a lidar com elas próprias, sem ter filhos, sem muitas vezes ter até mesmo nem ter mesmo um cônjuge. E adotam animais para aprender a desenvolver o amor, sim, né? Porque mesmo que essas pessoas tenham vindo para aprender a lidar com elas próprias, essas pessoas não podem ficar totalmente retiradas do cunho afetivo. E geralmente, como elas vêm para poder prezar pela individualidade, então elas vão ter um relacionamento aqui, na hora que a pessoa fala assim, vamos ter uma coisa mais séria, ela foge, e assim vai indo. Então, esses animaizinhos, eles servem sim como uma forma de desenvolvimento do sentimento amoroso, da caridade, entre outros. E tem sim aquelas pessoas que não estão querendo ter filhos porque não sabem como essas crianças serão no futuro. E isso é o maior problema, porque nós não sabemos o futuro. É impossível você saber como o seu filho será no futuro. Você pode plantar e ir regando com a certeza de uma colheita. Como essa colheita vai ser feita, nesse caso, vai depender do seu filho. E você vai ter que confiar naquilo que você pregou para ele, naquilo que você ensinou e confiar em Deus para poder continuar guiando. Se você tem no seu coração de não ter esses filhos, ok, tá tudo certo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se você opta por não ter esses filhos por uma questão financeira, por favor, a sua obrigação é sustentar esse filho, não é luxar esse filho. O seu filho não crescerá uma criança revoltada porque ele não tem um PlayStation, um celular, um iPhone, não sei o que lá mais do ano. Ele pode crescer uma criança não tão feliz caso ele não tenha a tua presença. Apenas isso. E mesmo que você tenha como dar essas coisas, pense bem se você realmente precisa dar. Tá? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo. Se você ainda não me segue, me siga aqui embaixo, tem o link do meu Instagram. Se você ainda não é meu inscrito, se inscreva, porque eu quero aumentar muito essa família de pensadores, essa família de pessoas indagadoras. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você acha sobre isso, porque você é sempre bem-vindo aqui. E é bom que muitas vezes também ali um comentário a gente fala assim, não, isso aqui dá para fazer um vídeo bem bacana, que conteúdo legal que essa pessoa está apresentando. Sempre com muito respeito, como eu disse, aqui nós estamos para conversar sobre espiritualidade e às vezes até mudar, né, algum tipo de entendimento que você tem de alguma coisa ou que eu tenho, é uma troca. Então, um super beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.